Igreja querida, graça e paz seja com todos os irmãos. Coisa boa é voltar para casa, voltar para a família, voltar a rever os irmãos. Agradeço as orações que foram feitas pela minha casa. Muito obrigado. Tenho certeza que o Senhor, na sua soberania, recebeu essas orações e o Senhor nos protegeu nesses breves dias que nós ficamos ausentes. Mas receba aí a minha gratidão a cada um que se lembrou de nós. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, é o texto que o Senhor coloca em meu coração para compartilhar com a igreja. Um texto conhecido, e com toda certeza você que está aqui presente nessa casa de oração, e você também que está em casa, assim como eu, será edificado. Esse texto aponta para uma realidade que hoje nós nos lembramos, mas todos os domingos nós celebramos a ressurreição do Cristo. E esse texto relata alguns detalhes que eu acredito serem práticos para a nossa vida, porque a ressurreição de Cristo, ela não pode ser somente algo histórico, mas ela tem que ser também algo aplicado na minha vida e na tua vida. E esse texto nos mostra alguns detalhes extremamente edificantes, interessantes, que eu quero convidar você a observar comigo. Verso 1, diz a Sagrada Escritura assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, essas três mulheres foram ao túmulo. E a conversa delas é registrada no verso 3. Quem vai remover a pedra da entrada do túmulo? E olhando, elas viram que a pedra já estava removida, pois a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito. Esse mesmo texto lido em Mateus vai estar dito lá um anjo, vestido de branco. E essas mulheres ficam surpreendidas e atemorizadas. Mas esse ser angelical lhes disse: não vos atemorizeis. Vocês buscam a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressurgiu. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede aqui o local onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis como ele vos disse. Elas saíram então, fugiram do sepulcro, porque é registrado biblicamente que essas mulheres estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. E havendo ele, pela manhã ressuscitado, no primeiro dia da semana, primeiramente apareceu a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, essa mulher que experimentou na sua vida libertação, ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se encontravam tristes, choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram até então. Pai querido, essa é a tua palavra lida, já cantada por nós, já refletida por nós nesse dia de maneira, com toda certeza, muito pessoal e singular. E nós queremos rogar ao Senhor que esse ambiente que é separado para o culto do teu rebanho possa mais uma vez ser tomado pelo teu Espírito, que habita em muitos de nós. Obrigado, Senhor, pela ressurreição de teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelo poder da ressurreição. Obrigado pela obra da cruz. Te pedimos agora que o Senhor, mais uma vez, conceda ao que fala e ao que ouve condição de compreender uma porção que seja útil para a semana que estamos começando. Nos ajude a compreender que uma semana realmente útil, uma semana abençoada, ela não começa na segunda-feira,
ela começa no preparo que antecede essa semana, que é no hoje, Pai. Que haja ressurreições aqui nessa noite, pelo poder do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, nos lançamos aos teus pés como alunos na tua escola. Amém. Meus queridos irmãos, deparando com esse texto, nessa conhecida chamada de Semana Santa pela cristandade, algumas coisas desde o domingo passado a hoje, pude crescer um pouquinho mais aos pés do nosso Salvador. Uma delas é que quando saímos, e compartilhava com os casais ali em nossa classe hoje, quando nós saímos do domingo passado, um domingo onde Cristo adentra Jerusalém, a Escritura nos diz montado num jumentinho, aclamado por uma multidão, aclamado por pessoas que viam nele algo que transcendia o olhar humano acerca das suas expectativas. Homens e mulheres que tinham inúmeras expectativas e que ao ver naquele homem adentrando naquele jumentinho, a Escritura nos mostra que eles rapidamente pegavam ramos, colocavam ao chão, e há um detalhe que muito pouco é explorado, até vestes eram lançadas ao chão. Curiosamente, um ramo não tem preço nenhum, você pega fácil um ramo no caminho, mas as vestes, para aquele tempo, era coisa cara, difícil, não se tinha muitas roupas, como vocês, boa parte aqui possuem no seu guarda-roupa, mas aqueles, num ato de adoração e de culto, lançavam também vestes, para que aquele jumentinho que trazia Cristo pudesse também passar por ali. Mas a expectativa daquela multidão é uma expectativa extremamente equivocada. A multidão tem a expectativa de que Cristo resolva o problema da tirania romana. Um Cristo que resolva o problema da opressão que eles vivem. Um Cristo que a partir de então os libertaria de toda aquela realidade de muito sofrimento. E eles gritam aos céus em adoração: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, num cumprimento profético das Sagradas Escrituras. Mas me vem, lendo esses textos, algumas perguntas. Uma delas: o que acontece entre aquele domingo e a sexta-feira? Você não vê Jesus realizando mais milagres entre domingo e a sexta. Você não vê Jesus abrindo olhos de cegos, levando paralíticos a andar, restaurando homens e mulheres nas suas necessidades físicas, multiplicando peixes, pães, nada disso. Onde estava Jesus? É dito no Evangelho de João que ele passa esse tempo dedicando-se aos seus discípulos. Mesa, comunhão, fortalecendo esses que dentro de alguns dias passariam pela realidade de fugir e abandonar o próprio Cristo. Mas Cristo decide estar com eles, confortando o coração deles, falando acerca da cruz, do cumprimento disso, vendo algo vital na vida de um cristão, vendo glória na cruz. E eu aprendo, irmãos, que eu e você só conseguimos enfrentar uma sexta-feira como a que Cristo enfrentou, sem sombra de dúvidas, se nós entendermos um pouco daquela realidade inicial do domingo passado. Primeira lição: um Cristo que adentra aquela realidade sendo aclamado pela expectativa das pessoas acerca dele, e que ele não se deixa afetar pelos elogios, pelos aplausos e pela adoração dada, dizendo Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mostrando para nós que ele não possui nada, até seu túmulo é emprestado. E a briga em nosso tempo, quantas vezes é por causa das nossas posses, é porque queremos partir desse mundo possuindo muita coisa. Mas Cristo está nos ensinando que ele pega um barco emprestado, que ele pega peixe emprestado, que o túmulo é emprestado. E eu fico encantado com o rei que traz um reino
para essa terra que é muito diferente daquilo que em Adão nós enxergamos. Mas veja bem, um primeiro sinal para nós, introdutório nessa noite, irmãos queridos, é nós sermos desafiados no seguinte desafio de olhar para o domingo passado, porque quem não sabe ser humilde na exaltação não consegue enxergar a glória quando for humilhado. Quem não entende da humildade quando é exaltado, jamais vai entender quando a cruz chegar e ver na cruz algum tipo de glória. Porque de domingo, 4 dias, 5 dias, a cruz, você vê o discurso de Cristo sendo renúncia, perdão, preparo, tudo que o homem natural não entende. Mas isso é maravilhoso. Isso não enche templos. Isso não atrai multidões. Mas isso, irmãos, traz um gozo na alma dos eleitos de Deus. Porque quando nós olhamos para Cristo que nos capacita a suportar as nossas cruzes, nós entendemos então que de sexta a domingo, ao enfrentar o madeiro, ao passar por aquilo que nós chamamos de a glória da crucificação, você vê Jesus atravessando o sábado de silêncio, e neste texto é relatado justamente isso, e tiraremos aqui algumas lições submetidas ao tema, o transbordar da gratidão diante da ressurreição do Salvador. Lemos o versículo 1, passado o sábado. Que sábado foi esse? Foi um sábado de silêncio. É um sábado que agora é relatado no verso 1, 3 nomes de mulheres: Maria Madalena, a Maria também mãe de Tiago e Salomé. Essas mulheres têm a atitude naquele sábado silencioso de sair das suas casas, ir até possivelmente um mercado e comprar, pagar um preço em alguns aromas, para ir até o local daquela gruta aonde elas observaram Cristo foi colocado. A esperança delas termina no túmulo. A esperança dessas mulheres não vai além do túmulo, elas não têm expectativa de encontrar o Cristo ressurreto, mas elas querem dar glória ao corpo de Cristo. Assim como 2 homens, José de Arimateia e também Nicodemos, que também é relatado no Evangelho e no Evangelho de Mateus, que estes 2 homens desejam também cuidar do corpo ao qual aquela multidão observava naquela sexta-feira, um corpo extremamente ferido, não só no seu físico, mas também na sua alma, e que é relatado nas 7 palavras proferidas naquela cruz, que foram muito bem exploradas pelo reverendo Mileno, parte disso na quinta-feira que se passou. Agora, meus irmãos, quando eu vejo essas mulheres pagando esse preço, diz a Sagrada Escritura, ir embalsamá-lo, acordando muito cedo, e ao despontar do sol chegando naquele túmulo, com o seguinte dizer: quem vai remover a pedra da entrada do túmulo? Olhemos para esse sábado primeiramente. Como eu disse, é um sábado de silêncio, mas também é um sábado que, pasmem vocês, o culto está acontecendo no templo. Cordeiros estão sendo sacrificados. Alguns estão levando aves como oferta. Mas na sexta-feira, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se ofereceu naquele madeiro. Mas no sábado, os principais sacerdotes, os anciãos, costumeiramente entraram naquele templo que até aquele momento servia para ato ainda de culto, sem observar véu que se rasga de alto a baixo. Tudo acontecendo normal, sem observar absolutamente nada do que acontece. Que alerta para a gente, que às vezes temos uma vida independente, que alerta para a gente que, biblicamente, cremos que temos o Espírito Santo, que nas nossas canções chamamos o Espírito Santo de nosso amigo, que falamos que somos discípulos de Jesus, mas que quando saímos às vezes da porta para fora,
no cotidiano, no dia a dia, nas demandas da vida, não trazemos esse Senhor para as nossas escolhas? Que alerta para nós. Mecanicamente cultuando ao Deus Criador, mecanicamente adorando de forma a olhar para tudo aquilo prescrito por Moisés, mas a realidade de tudo aquilo que Moisés apontava se cumpriu e eles não observaram. Esse é o sábado onde aquelas mulheres compram aromas, acordam cedo, ao despontar do sol e chegam ao túmulo. Mas eu vejo também que essas mulheres me ensinam algumas coisas. A primeira delas, o afeto delas. São mulheres que têm afeto e vão ao sepulcro não como uma visita supersticiosa, mas uma visita que demonstra a sua piedade e a sua paixão. Elas saíram das moradas, como eu disse, bem cedo, talvez até mais cedo do que costumeiramente. A caminhada não foi perto, foi uma caminhada longa. E o sol nascia e trazem aromas doces, mas para perfumar com os seus aromas. Diferente do Nicodemos, que trazia uma quantidade de especiarias secas, mirras, aloés, que era para secar as feridas. Elas não. Elas queriam perfumar o corpo de Cristo. O que nós tiramos disso? A gente observa então duas formas de culto. Claro, duas formas de adorar. Manifesta em José de Arimateia e Nicodemos de uma forma, mas também nessas três mulheres de uma outra maneira. Isso aponta para nós e para a nossa vida de adorador, muito além das canções que cantamos. Precisamos da criatividade que Deus nos concede para marcarmos a nossa vida com uma adoração que seja 24 horas no nosso viver. Os puritanos diziam que a adoração, ela envolve aquilo que chamamos de doutrina do chamado. Se você é um bancário, seja o melhor bancário. Ali há alguém que é o exemplo de Cristo naquele banco. Se você é uma cozinheira, faça a melhor comida, porque o nome de Cristo é glorificado nessa refeição que tu fazes. Se você é um marceneiro, seja o melhor. Se você é um cafeicultor, seja o melhor, para a glória de Deus. Lutero dizia, se você é um sapateiro, seja o melhor sapateiro, porque você carrega o nome de Cristo. E curiosamente, essas mulheres têm a forma delas, os homens também. E eu aprendo que esse forte amor que elas demonstram, comprando aromas, indo muito cedo, a gente entende que elas tiveram algumas características. Primeiro, coragem. Segundo, despreendimento. Terceiro, ousadia. Só mulheres corajosas poderiam fazer o que elas fizeram. Por quê? Porque sair de casa e ir ao sepulcro no país do Oriente, naquele dia, naquele tempo, naquele momento, e visitar o sepulcro de alguém que foi executado como malfeitor, além de honrar alguém desprezado, elas corriam risco de vida. Mas aqui, justamente aqui, meu irmão, reside a diferença que separa, como diz aquele homem do UFC, os homens dos meninos. Uma fé fraca e uma fé forte. Essas mulheres santas provaram as misericórdias de Deus durante 3 anos na vida de Jesus. Você sabe, como leitor da Bíblia, que Jesus exerceu seu ministério 3 anos. Durante 3 anos, essas mulheres viram muitas coisas. Maria Madalena tinha na sua história a libertação, uma mulher que era oprimida. Não era oprimida por pessoas, era oprimida por demônios. Diz a Sagrada Escritura que ela, ao ser encontrada por Jesus, Jesus a libertou. Um demônio já é difícil, irmãos. O que um demônio faz com um homem que volta e meia adentra nossos templos? Gente oprimida. Gente que às vezes nunca teve o toque do Cristo na sua libertação. Essa mulher, segundo a Escritura Sagrada, 7 demônios a oprimiam. E ela manifesta como? Você abre em Lucas capítulo 8, não precisa abrir.
Lá na sua casa você lê, está escrito que Jesus tinha algumas mulheres que serviam o seu ministério com seus bens. E você vai observar que lá está escrito Maria Madalena, Susana, mas Maria Madalena está lá, servindo a Cristo com os seus bens. Pasmem vocês, Maria Madalena está registrada em Mateus, Marcos, Lucas e João. Maria Madalena, ela é muito mais falada como discípula de Cristo do que a própria Maria, mãe do Cristo, nos registros do Evangelho. E aí a gente fica encantado porque a gente vê uma mulher que tem uma fé robusta, que o seu coração está transbordando de gratidão, pela clareza, esperança, consolo e paz que aqueles 3 anos de convivência trouxeram para ela. E por isso, irmãos, quando eu me olho no espelho e me digo que sou um discípulo de Jesus Cristo, eis um grande desafio, não só a mim, mas para você também, diante dessa palavra lida. Qual o desafio? O desafio de você olhar e se perguntar, será que eu estou mais parecido com Jesus do que ontem? Esse é o desafio nosso. Esse é o desafio que um dia como esse traz, o dia onde lembramos dominicalmente, Cristo ressurgiu, Ele está vivo, ativo, agindo na nossa vida, nos mudando, transformando, convertendo, nos libertando, trazendo paz, mudando lares desestruturados, lares sem esperança, e isso é maravilhoso, é esse Cristo que servimos. E essas mulheres, elas viveram aquilo que Salomão, lá no livro de Cantares, registrou para sua amada, que nasceu em Sunem, conhecida como Sunamita, que não sabemos o nome. Está lá registrado no capítulo de número 8, versos 6 e 7, as muitas águas não podem apagar o amor no coração daquela Maria Madalena e daquelas mulheres, as muitas águas das provações, as muitas águas que saíram dos olhares delas, olhando para a sexta-feira, para aquela cruz, não puderam apagar o amor delas pelo Cristo, de maneira que nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todos desprezado. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite, por que motivo nós vemos tão pouco desse forte amor a Jesus entre a cristandade na nossa atualidade? Respondo a você com muita humildade e com temor. Está sendo raro a gente nos deparar com crentes que enfrentam qualquer perigo, que passam pelos fogos da provação, pela água, por amor a Cristo. E a resposta que me chega é que nós temos uma fé fraca. Temos a fé, mas a nossa fé às vezes é uma fé débil, porque nós temos às vezes um baixo senso de responsabilidade para com o nosso discipulado a Cristo. Segunda coisa, temos pouco senso de dívida. Pouco senso de dívida para com Deus. Terceira coisa, somos superficiais no nosso entendimento do que é redenção. Porque quem se sente perdoado nos seus muitos e muitos pecados e mazelas, esse é o que ama mais. Não sou eu quem diz, é Jesus. Certa vez ele chegou na casa de um homem chamado Simão. Chegando lá uma mulher, lançou aos seus pés. A Escritura nos diz que essa mulher, ela apresentava o seu cabelo e ela adorava ao Senhor ali, através do ato de pegar os pés de Cristo, lavar os pés de Cristo, enxugar com os cabelos, e Simão estava ali olhando aquela cena. E Simão, lá no seu íntimo, e é destacado Simão, o homem que teve lepra, o leproso. E ele lá no íntimo fala no coração assim, se ele fosse quem ele diz que é, ele saberia quem é que está fazendo isso com ele. Dando a entender nos registros bíblicos que essa mulher é de caráter, no mínimo, duvidoso. Chegou o momento que Jesus volta-se para a mulher, está registrado em Lucas 7, e diz a Simão o seguinte, Simão, chega aqui, Simão. Está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, você não me deu água para os pés, mas essa com as lágrimas regou. Simão, com os cabelos ela enxugou. Sabe, Simão, você não me deste um beijo,
Ela, porém, desde que entrei, não cessou de beijar os meus pés. Sabe, Simão, você não ungiu os meus pés, por isso eu te digo. Perdoados são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas lembre sempre, Simão, que aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Digo eu, não o Senhor. Às vezes, penso que nós temos um senso de dívida muito raso. Olhamos pouco para a mazela do nosso coração. Até mesmo quando julgamos alguém nos seus mais hediondos pecados. Todas as vezes que vemos alguém ao nosso lado, na sociedade, ainda não alcançado por Jesus, num ato que nos escandaliza, isso deveria levar a gente a agradecer a Deus por não estar naquela condição e rogar a Deus misericórdia para com aquela pessoa, ao invés de, num lapso de costumeiramente, a gente logo falar, expor, fazer parte do comentário, a gente deveria pedir a Deus por aquela pessoa e nos enxergar naquele pecador também. Porque ai de nós, se não fosse o Senhor. Então você vê nessa mulher e nessas mulheres o poder de um forte amor a Cristo. Mas você vê também uma segunda realidade nesse texto. E a coisa começa a apertar um pouquinho para mim e para você. As dificuldades que tememos, na medida que nós vamos peregrinando, elas podem desaparecer. Se fôssemos agora perguntar e dar oportunidade para os irmãos, você hoje enfrenta alguma dificuldade familiar? Acredito que 90% aqui iria expor alguma situação dentro do seu teto, dentro do seu contexto de família. E quando eu olho esse texto, irmãos, eu vejo essas mulheres chegando até aquele ambiente com uma pergunta no verso 3. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem vai nos remover? Agora, veja bem, elas caminham até aquele ambiente com isso em mente, porque elas entendem que se aquela pedra for rolada, e certa feita eu disse que um comentarista relatando a pedra colocada na gruta de Lázaro, relata que de 15 a 20 homens, para rolar aquela pedra de João capítulo 11, imaginemos também a proporção de soldados que guardam essa pedra também, e o Cristo que foi ali colocado. E essas mulheres, elas entendem que vão chegar ali e vão prestar honra ao corpo morto. E isso é um aviso para nós, que Jesus nos salvou, porque muitos às vezes cultuam ao Senhor como se estivessem cultuando um Cristo morto. Mas todas as vezes quando você sair da sua casa, lembre-se, meu irmão, você está vindo encontrar dia a dia a comunidade dos que acreditam no Cristo vivo. No Cristo que está ativo, agindo no mundo, mudando histórias. De maneira que, se porventura adentrar no seu coração algum tipo de dúvida no caminho, trabalhe essa dúvida através do alimento da fé, da leitura da palavra, da oração, da comunhão, do partir do pão. Porque qualquer que seja a dúvida, ela pode escravizar muitas pessoas. E nós vemos nesse texto mulheres que têm dúvida acerca de uma pedra colocada e que elas entendem que se a pedra não estiver ali, elas vão prestar honra àquele corpo, vão embora para casa. Só que chegaram ali, diz o versículo 4, que olhando viram que a pedra já estava removida. Pois era muito, muito grande. Ou seja, a dificuldade que elas saíram de casa pensando que iam encontrar, quando elas chegam, não existe. E a pergunta que faço e fiz ao meu coração lendo esse texto é a seguinte: quantos de nós sofremos com antecipação de males? Gente que sofre com antecipação dos males. Por exemplo, nós sabemos como cristãos que o nosso caminho até a realidade celestial, de vez em quando, vai ser visitada por tribulações,
por situações angustiosas, por preocupações. Mas nós não podemos viver assim, isso é adoecedor. E há aqueles que sofrem pensando nas cruzes e nos obstáculos que vai enfrentar do lado de cá, e não pensando no desfrute que também teremos em Cristo do lado de lá, entendendo que, de alguma forma, vamos, quanto mais velho ficarmos, tendo consciência de que somos finitos, mas não podemos trazer lutos antecipados, porque eles tiram o sentido da nossa vida. Numa pesquisa recente, uma viúva respondeu para um grupo de jovens: a senhora gosta de ter 81 anos de idade? Uai, Deus quis assim, ué. Mas a senhora incomoda? Não incomoda? Aí ela falou o seguinte: eu falava que não queria ficar velha não, mas eu estou ficando velha demais. Quando eu era mais nova eu falava, não quero morrer velha, já estou ficando velha demais. Mas por que a senhora falava isso? Dá trabalho demais. A senhora dá trabalho para alguém? O povo não acha, mas a gente, lá no fundo, a gente acha que dá trabalho. Uma viúva de 81 anos. Talvez há pessoas que sofrem com essa antecipação de situações na sua vida e não conseguem estar vivendo no presente o poder da ressurreição na sua história. Porque fica pensando na finitude. Fica pensando, não quero dar trabalho para os meus filhos. Pense diferente. Quem sabe eu posso dar a honra deles cuidarem de mim, de maneira digna, nobre. Irmãos, essas mulheres anteciparam uma coisa que não aconteceu. Terceira coisa para a gente caminhar para a conclusão. Esse texto nos mostra que a amizade com Cristo nos liberta do medo das coisas misteriosas. Você já teve possivelmente pavor de algumas coisas que você não tem como explicar. Houve um tempo que os mais velhos aqui, eu já disse isso, caminhavam pela zona rural e pela realidade aí onde havia menos luz e ficava torcendo para encontrar gente. Quero encontrar gente no caminho hoje, porque a lua tá cheia, tá bom. Mas quero encontrar gente. Hoje a pessoa torce para encontrar um fantasma, né? Dependendo da hora, você não quer encontrar gente, não. Olha como é que a coisa mudou. Agora, esse texto diz que quando elas chegaram ali, elas entraram naquela gruta, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Se você ler lá em Mateus, é um anjo, ficam surpresas e atemorizadas, e ele lhes disse: não tenham medo, vocês buscam a Jesus que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto, mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Nós somos informados então o quê? Que quando Maria Madalena e suas companheiras viram esse anjo assentado no sepulcro, o anjo não está em pé, não está trazendo para elas nenhum peso, pavor, está, depois do seu falar, trazendo uma palavra de paz. De imediato elas foram tranquilizadas por aquilo que ouviram. Abrindo um parênteses, palavra de Deus pregada gera paz, gera encorajamento, gera confronto, gera arrependimento. Aí o texto mostra, voltando para aqui, que quando elas observam esse ser, diz a Escritura que o falar desse ser para elas trouxe a elas uma direção. E é encantador isso, porque no futuro essa lição delas pode ser útil para mim e para você. Por quê? Porque você sabe que se aproxima a volta de Jesus. E Jesus voltará para julgar. Ele vai vir com seus anjos ao redor, e nesse dia os anjos vão recolher os eleitos do Senhor dos 4 cantos da terra. Trigo e joios serão ajuntados, uns para celeiros, outros para chamas eternas, uns para vergonha, por toda uma vida de rejeição, outros conduzidos à glória e honra. Eu e você precisamos de graça, por sermos conhecidos como pessoas que amam a Jesus neste mundo.
na qualidade daquilo que Hebreus capítulo 1, quando fala dos seres angelicais, diz: herdeiros da salvação, espíritos ministradores em favor de quem vai herdar a salvação. Ou seja, quando você vê essas mulheres recebendo essa palavra e tendo paz, um dia nós também veremos estes seres como nossos amigos e conservos e vamos passar a bem-aventurada eternidade. Você crê nisso, meu irmão? Você acredita que um dia esse Senhor que prometeu que voltará, e Ele voltará, e você está incluído nesse plano eterno, nesse plano de vida? Eu acredito que todos nós devemos aquecer isso no nosso coração. Mas conclusão, logo após o que esse ser misterioso relata a elas, diz o verso 7, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Por que dizer para Pedro? Por que falar para os discípulos que o Senhor quer encontrar com eles lá na Galileia? Porque está apontando para a gente que a bondade de Deus para com aqueles seus servos que abandonaram a Ele no momento crucial da sua vida. O Senhor não tem amargura, não tem uma palavra de vingança. Especificamente, fala para o Pedro. O texto que você leu comigo é o Evangelho de Marcos. Marcos não foi testemunho ocular. Marcos escreveu o seu evangelho sob a sombra de Pedro. Pedro ditando. Muita coisa que Marcos relata é Pedro que dita. O ancião Pedro. E Pedro fez questão de relatar o que ele ouviu daquelas mulheres aquele dia. Elas chegaram, falaram: ide, dizei aos discípulos. Mas fala especificamente com Pedro. Como que o Pedro estava? O Judas estava desesperado pelo que ele fez. Remorso. O Pedro, aquele olhar de Cristo do lado de fora do pátio, arrependido profundamente. E o Pedro, diz a Sagrada Escritura, recebe essa palavra: ide dizer aos discípulos que ele vai adiante de vós, e lá o vereis como ele vos disse. Ou seja, o mesmo que negou o Senhor 1, 2, 3 vezes, ele que cometeu um pecado lá no seu particular, sem ter nenhum discípulo com ele, foi mencionado e destacado de forma especial. Não havia exceções. Os outros pecaram também porque fugiram. Todos haviam sido perdoados e restaurados pelo favor de Cristo e pelo favor do Cristo ressurreto. Como olhar para esse amor me constrange. Me constrange porque tenho, como você, uma natureza vingativa, herdada dos meus pais, dos meus antepassados. Tenho uma natureza má. Se a bondade em mim é fruto daquilo que Cristo vai avançando. Quantas pessoas eu olho aqui nessa noite para a amada igreja e sei que carregam no peito decepções com gente, traumas, dores, pela ausência de ter sido restaurado no momento que precisou de uma ajuda, de um perdão. E às vezes, pasmem, na vida da igreja, da comunidade de Cristo, soldados que estão feridos. Mas eu olho para Cristo e me apego nesse exemplo e peço a Ele: Pai, faça de mim um homem parecido com o Senhor nessas atitudes. Só vive a sexta-feira dignamente da paixão aquele que entendeu que o caminho da humildade no domingo, a exaltação, ele é humilde. E quando ele for para a cruz sozinho, e a cruz chega para cada um de nós, ele vê glória na cruz também. E ele experimenta o poder da ressurreição. Me lembro, meus irmãos, de um casal norueguês chamado Carl e Ingrid, pescadores. E certa feita, esse pescador norueguês, seus 2 filhos, foram no seu barquinho buscar o ganha-pão como todos os dias faziam. No meio da tarde, um vento penetrante açoitava os rostos daquele rude pescador e de seus filhos adolescentes. Sabe, Magno, o vento foi ficando forte no mar. Mais forte, e as ondas cresciam mais altas e gigantescas. Você pode ver a cena, um pequenino barco arremessado de um lado para o outro. E aqueles 3,
desesperadamente com desejo de voltar para a praia. Segundo esse relato, a tempestade era tão violenta que apagou a luz do farol que havia na praia, deixando aquele pescador e os seus 2 filhos adolescentes no escuro totalmente. Enquanto acontecia isso na praia, sua casa rústica estava ali e a sua esposa se encontrava lá com a sua querida mãe, esperando por eles. Pasme, de repente, um raio, um fogo, e esse fogo começa a pegar e açoitar aquela casa rústica naquela praia. Aquelas mulheres incapazes de apagar foram vendo as chamas destruindo o seu lar e os bens. E quando o pai e os filhos chegaram assustados à praia, em segurança, ela esperava por eles com uma notícia trágica. E relatando assustada ao marido o fogo que destruiu o seu lar e tudo que eles tinham, e o marido ali parecia indiferente ao que ela dizia, principalmente a perca material. Era como se não tivesse ouvido as notícias. E ele ouve o seguinte da esposa: mas Cal, você está me ouvindo, Cal? A nossa casa foi destruída. E ele responde para ela: eu ouvi sim, meu amor. Mas poucas horas atrás nós estávamos no mar perdidos, lutando contra a violência do vento e das ondas. O nosso único guia para nos trazer de volta era aquele farol no penhasco, mas ele se apagou. E nós fomos tomados pelo medo da morte. E eu notei uma luz amarelada tremulando à distância e resolvi virar o barco, remar na direção a essa luz. E ela foi ficando cada vez mais forte e resplandecente. E nós a seguimos até alcançarmos a praia. Sabe, meu amor, aquela pequena luz amarelada que nós vimos era o fogo na nossa casa. Quando o incêndio aumentou, nós vimos a encosta claramente como se fosse o dia. Eu quero dizer, Ingrid, o mesmo fogo que destruiu a minha e a tua casa, os nossos bens, criou a luz que salvou a minha vida e a vida dos nossos filhos. Igreja querida, nós estamos no mar da vida. Todas as luzes desse mundo, por mais belas e desenvolvidas que sejam, estão queimadas. Nosso barco está afundando e o nosso único caminho para a praia é a luz da ressurreição de Cristo. Não é a história bíblica somente pela história bíblica, mas é a luz da ressurreição de Gênesis a Apocalipse. Através da tragédia de uma casa queimada, uma família foi salva. E esse pregador diz à igreja nessa noite que através da tragédia da crucificação de Jesus, nós temos um Salvador ressurreto, vivo. E porque Ele vive, nós também viveremos. Louvado seja Deus, nós também viveremos porque Ele vive. E eu lembro então o seu coração, para sair para a porta para casa praticando, que você volte hoje guardando, que o nosso coração transborde de gratidão a Cristo, que a gente tenha a partir de hoje uma profundidade maior de entendimento da redenção, que haja libertação aqui nessa noite de alguém que porventura está adoecendo porque vive antecipando males, que a gente não perca de vista a segunda vinda de nosso Redentor, e que a gente possa ser conhecido como o povo do perdão e da restauração, que mesmo sendo negado por alguns, mesmo nos abandonando, quando nós olhamos para o nosso modelo de discipulador, a gente aprende sobre perdão e restauração, pelos méritos vitoriosos daquilo que Ele fez e continua fazendo. Louvado seja Deus. Curva a sua fronte, nós vamos entoar um cântico de nosso inário, um cântico que fala da morte, mas também da ressurreição. É o hino de número 274. Mas antes de entoarmos esse hino, convido você então a curvar sua fronte e nós orarmos, apresentando o nosso coração. E se porventura você entrou neste templo, lá no seu íntimo, com o sentimento de que não estava vindo para um jardim,
mas aquele sentimento de morte. Mude isso a partir de hoje, todas as vezes que vier à casa de Deus. Nós somos o jardim de Deus. E existem pessoas que querem viver apoiadas no Cristo morto. Nunca vai dar certo. Que a gente possa se apoiar no Cristo ressurreto. Pai querido, perdoa-nos pelas vezes que o Senhor não vê em nós a disposição para o perdão e para a restauração daquele que nos fere. Nos ajuda, Senhor, nas nossas inquietações e ansiedades. É tão comum nós anteciparmos males. Conviver com quem antecipa males adoece a família. Que haja cura no lar, Pai. Que haja equilíbrio na vida das irmãs, dos irmãos. Aqueles que porventura enfrentam isso como um desafio, que o Senhor possa trazer à memória dessa mulher, desse homem, aquilo que dá esperança, Pai querido. Em o nome de Jesus, nos ajuda a nos encher mais da Tua palavra, Pai, e nos lembrar todos os dias, como Madame Guyon na história da igreja disse, que ansiava todos os dias pelo retorno do seu Redentor, do seu Salvador. Quando ela abria a janela da sua casa, pode ser hoje, e nos ajuda a entender que existem tragédias, como no relato que contei, que são relatos, ó Pai, realmente que trazem luz, e que a grande vitória para a nossa casa é a luz da ressurreição. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém.